ser batizados, nós desejamos ser preenchidos. Será que existe esse desejo em você e você pode falar isso com Ele nessa manhã? E falar assim: eu quero mais, eu quero ser cheio, eu quero ser preenchido, eu quero ser batizado, eu quero ser alcançado, eu quero ser tocado nessa manhã, eu quero ser preenchido até que não haja nenhum espaço vazio na minha vida, até que não haja nenhum espaço vazio na minha vida. Aonde estão aqueles que querem ser preenchidos por esse amor, preenchidos por essa verdade, preenchidos por essa verdade, preenchidos por esse poder que vai te preencher, te preencher, te preencher, até que você não tenha mais dúvidas, até que você não tenha mais medos, até que você não tenha mais receios. Essa é uma manhã de lançar fora os seus medos e ser preenchido dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, são todas as coisas. Comece a ser revestido de um poder que você ainda não tinha experimentado nessa manhã. Comece a cantar uma nova canção para Ele, uma nova canção para Ele, uma nova canção do seu interior, fluem rios de águas vivas, rios de águas vivas, rios de águas vivas. Libere um cântico novo, libere um cântico novo, libere um cântico novo para Ele nessa manhã. Um só coração, uma só voz, uma canção. Libere a sua melhor O vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. O vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. O vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Como é bom, como é bom, como é bom, como é bom quando nós estamos reunidos. A palavra diz que quando nós estamos reunidos, Ele ordena a vida e a bênção para sempre. É muito bom a gente estar aqui reunido nessa manhã, porque quando a gente está reunido, Ele derrama uma vida, uma graça, uma unção especial sobre nós. Como é bom estarmos reunidos, porque existe uma bênção para hoje, existe uma ordenação de vida para essa manhã, para a gente estar aqui presencial, para você que está aí em casa nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos, existe uma graça para nós. Pode se assentar. Quero já pedir para você que está aqui junto com a gente nas redes sociais, já pega o link desse culto, já encaminha para alguém. Pega aí o link do culto e encaminha para alguém. Tem pessoas que precisam ser alcançadas pela mensagem que a gente vai trazer aqui nessa manhã. Tem pessoas que precisam ser tocadas pela mensagem que a gente vai trazer aqui nessa manhã. Então quero pedir para você, encaminhe em todos quantos você puder, todos os grupos que você está. Aonde você estiver, encaminha no grupo da família, do trabalho, o grupo de transbordo que você tem. Chama alguém para estar aqui junto com a gente. Usa a sua rede social para ser um instrumento de alcance na vida de outras pessoas. A gente prepara esse momento para você aqui todas as segundas-feiras. E hoje é mais uma, e é uma manhã especial para nós. E nós vamos falar daquilo que realmente importa, daquilo que nos sustenta, daquilo que nos fortalece, que é Ele e a palavra dEle. Então já encaminha para alguém. Eu quero ler esse texto de Mateus 8 com você. Você que já está aqui com a gente, já digita aí Mateus 8. Nós vamos falar sobre autoridade nessa manhã. Autoridade. Eu quero que você encerre essa manhã entendendo que você é uma autoridade constituída nessa terra. Você é uma autoridade constituída nessa terra, que você tem uma imagem
E essa imagem, essa semelhança que você carrega, gera em você domínio e autoridade. Você vai entender de maneira prática o que é a fé operando. A fé opera através da autoridade. Se você não se posicionou até ontem, nessa manhã você vai se posicionar. Você vai viver uma vida de fé. E a fé opera através da autoridade. Mateus 8 diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, pode limpar-me. Já deixa eu falar algo para você. Eu não sei, se puder baixar só um pouquinho meu retorno aqui. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei o que você está passando hoje, mas muitas vezes a nossa pergunta é: será que Deus quer? Quem já fez essa pergunta aqui? Todos nós já fizemos essa pergunta. Será que Deus quer? Será que realmente Ele deseja? Será que Ele se importa? Baixou demais, se puder aumentar um pouquinho. Será que realmente Ele está se importando com aquilo que eu estou passando? Será que Ele se importa com aquilo que eu desejo? E esse cara era leproso. E ele chegou em Deus e através de Jesus, ele olhou para Jesus e falou assim: olha, se você quiser, eu sei que você pode. Eu quero que você que está em casa fale assim: eu sei que Deus quer. E você que está aqui, você vai falar: eu sei que Deus quer. Ele quer. Ele quer curar, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer prosperar, Ele quer, Ele deseja, existe esse desejo no coração dEle, existe esse anseio no coração dEle, Ele quer. Então a dúvida desse leproso era: será que Ele quer? E muitas vezes é a sua dúvida, e nessa manhã eu já quero começar te falando: Ele quer, Ele deseja. Ricardo, o que Ele quer e o que Ele deseja? Tudo aquilo que está no seu coração que ainda não se realizou, Ele deseja. Mas Ricardo, você não pode falar isso porque o nosso coração é enganoso. Não deixe ninguém mais te enganar dizendo que o seu coração é enganoso. O seu coração é a habitação da verdade. Não tem como habitar a verdade e o engano no mesmo lugar. Eu não sei se você entendeu o que eu falei. Dentro do seu coração habita a verdade. Como que pode a verdade habitar junto com a mentira? Não existe mais espaço se você lava o seu coração todos os dias. Seu coração é a habitação da verdade. Seu coração é a habitação da verdade. Então a verdade habita em você e a verdade está te dizendo: eu quero. Eu quero. Sabe o que? Ele olha para você e fala assim: eu quero mais do que você. Eu desejo mais do que você mesmo. Eu anseio mais do que você mesmo. Então ele chega e fala assim: olha, se você quiser, eu sei que você pode. E Jesus estendeu a sua mão e tocou, dizendo: eu quero ser limpo. E imediatamente a sua lepra foi purificada. Você sabe que uma das coisas que a gente tem que provar nessa manhã é voltar a sentir. Passa a mão, passa uma mão sua em cima da outra, passa a mão no seu braço assim e fala assim: eu vou sentir. Fala: eu vou voltar a sentir. Muitas vezes a gente perde a sensibilidade. A gente perde a sensibilidade daquilo que está para acontecer. A gente perde a sensibilidade das coisas que estão por vir. A gente perde a sensibilidade da grandeza que Deus tem. A gente perde a sensibilidade do amor que Ele tem por nós. A gente perde a sensibilidade para com o nosso próximo. A gente vai perdendo a nossa sensibilidade. Mas essa é uma manhã de restaurar a nossa sensibilidade, da gente olhar para o outro e falar assim: cara, eu criei empatia por você. Se a gente não retomar a nossa sensibilidade, a gente não vai conseguir viver aquilo que foi preparado para nós, porque muitas vezes a gente se esfria. Muitas vezes a gente acha que a nossa fortaleza e o ser forte é não se compadecer dos outros. Deixa eu te falar, ser forte é se compadecer dos outros, mas não sofrer a dor dele, porque isso é a sua fortaleza. Mas muitas pessoas estão se enganando e falando assim: você está sofrendo, o problema é seu. Não, você tem que voltar a ter sensibilidade nessa manhã. Uma pessoa leprosa não consegue sentir mais nada. Ela apanha e ela fica insensível. Eu quero te falar, você tem que ser forte sim. Você tem que ser imparável sim, mas quando você olhar para alguém que está à sua volta e está passando por alguma
dificuldade, você tem que estender a mão para Ele e falar assim: eu estou me compadecendo de você, eu estou me sensibilizando da sua dor, eu estou me sensibilizando do seu problema, eu estou me sensibilizando com aquilo que você está passando. É muitas vezes olhar para o outro e chorar junto com ele. Você sabe que talvez a única coisa que a pessoa que está do seu lado precisa é de um abraço, só. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente se dispõe a voltar a ter sensibilidade. Você fala: Ricardo, um abraço não tem esse poder todo. Deixa eu te falar. Os homens descobriram que um abraço de 40 segundos, ele tem o poder de gerar uma química no seu corpo. Você sabe disso, não sabe? Então você está aprendendo aí com o desenvolvimento humano, você está aprendendo com os treinamentos de desenvolvimento pessoal, que se você abraçar por 40 segundos, você vai gerar uma empatia com aquela pessoa. Sabe, tem uma passagem na Bíblia que diz que Paulo estava falando e um jovem, ele caiu do andar onde eles estavam fazendo aquele culto, e depois de ter caído, ele caiu e ele morreu. Você consegue imaginar um negócio desse? No meio do culto, alguém caiu e caiu morto. E o que eu fico mais impressionado é com a sensibilidade de Paulo. Aquele cara que matava, ele falou assim: agora eu não mato mais, porque eu encontrei a verdade. Agora eu fui chamado para gerar vida, eu fui chamado para me dispor, eu fui chamado para entender, eu fui chamado para ter empatia. Ele desce da onde ele estava, e aquele ambiente que era um ambiente de morte, de frieza, de lepra, ele desce e ele fala assim: o menino não morreu, ele só está dormindo. Ele pega e levanta ele com um abraço, e aquele menino ressuscita. E a gente já acha, presta atenção no que eu estou te falando nessa manhã, a gente já acha impressionante abraçar alguém 40 segundos e a pessoa sentir o nosso coração, e gerar um hormônio, um neurohormônio que vai falar assim: nossa, me senti amado. Agora imagina o que você é sair desse nível que ainda é raso, que as pessoas descobriram, e ir para o nível que você foi chamado para viver, e ter um abraço tão sensível e empático a ponto de ressuscitar alguém. Se abraçar 40 segundos já é bom, imagina você trazer alguém de volta à vida só por conta de um abraço. Mas é preciso voltar a ter sensibilidade. Olhar para as pessoas e ver que as pessoas são pessoas, elas não são máquinas e nem são números, elas são pessoas. Você sabe, se você for olhar para a história, todos os milagres que Jesus fez, Ele só fez porque Ele tinha sensibilidade, Ele tinha empatia. Ele olhava para as pessoas e Ele se conectava com elas. Ele olhava para as pessoas e Ele falava assim: eu estou sentindo a sua dor e eu não quero mais te ver do jeito que você está. E a pergunta é se Ele pode. Eu estou te falando, Ele pode. Ele pode e Ele quer. Ele pode e Ele deseja. É isso que Ele quer fazer nessa manhã. Ele quer tirar toda a frieza de você. E você sabe que essa frieza, na maioria das vezes, vem por conta de outras pessoas que também foram frias com a gente. Vem de outras pessoas que não se sensibilizaram com o nosso problema. E a gente só vai passando isso para frente, mas tem que ter um dia. E esse dia é hoje, que essa insensibilidade, essa lepra tem que ser removida da nossa carne, do nosso coração, e a gente voltar a olhar para as pessoas e falar assim: eu decidi te amar, porque Ele me amou primeiro, e te amar não me custa nada, porque o amor que eu te entrego eu recebi, então nada que eu te dou eu não tenha recebido primeiro. Ele te entregou tudo, então é tão simples, ou deveria ser. Qual que é o nosso grande desafio? Vencer essa insensibilidade. É vencer essa insensibilidade e falar assim: eu vou me sensibilizar das pessoas. Verso 4: disse-lhe Jesus: olha, não digas a nenhum homem, vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, como testemunho para eles. Existia um ritual. Existia um rito que falava assim: quando alguém for curado tem que fazer tal coisa.
Você sabe por que Jesus mandou esse cara lá falar com um sacerdote que era o mais alto da escala religiosa da época? Porque ninguém nunca tinha sido curado desse jeito. E ele fala assim: vai lá dar testemunho do que aconteceu. Vai lá para ele e fala assim: existe alguém mais poderoso do que o que vocês estão apresentando. Existe alguém que vem trazendo uma nova mensagem, e esse alguém que eu conheci hoje, ele conseguiu remover toda a minha lepra. Você sabe uma coisa que talvez não nos marca, mas eu quero que ela marque você nessa manhã, essa palavra aqui, ó. Tocou-o. Tocou-o. Sabe o que acontece quando alguém está leproso? Ninguém toca nele. Sabe o que acontece nos nossos dias quando alguém tem alguma dificuldade? A gente percebe uma pessoa com dificuldade e deixa ela longe. Naquela época as pessoas leprosas, elas eram excluídas. Elas eram deixadas de lado. Ninguém tocava em uma pessoa leprosa, porque se eu tocasse no leproso, a lepra passava para mim. Você sabe que essa mesma doença mental existe ainda hoje? As pessoas, elas pensam que se tocar em alguém que está com alguma dificuldade, a dificuldade vai passar para elas, e isso são níveis que nunca param. Ora, não ora por uma pessoa que está possuída, porque aquele espírito maligno vai passar para você. Ei, peraí, é verdade ou não que aquele que está em nós é maior do que tudo que está fora? É verdade ou não que aquele que habita em nós, ele nos faz mais poderosos do que qualquer outro espírito que ronda nessa terra? Ninguém tocava num leproso, porque ninguém era mais poderoso do que a lepra. Até esse cara chamado Jesus chegar e falar assim: eu vou te curar te tocando, eu vou te curar encostando em você, eu vou te curar mostrando que eu tenho sensibilidade com as suas dores, eu vou te curar para te mostrar que não existe nenhuma dor, nenhuma ferida, nenhuma insensibilidade que seja maior do que o meu amor por você. E ele tocou aquele cara, ele tocou aquela pessoa sem medo de receber nenhuma influência negativa, porque ele sabia, a influência que eu carrego é muito maior. Talvez seja isso que você tem que perceber nessa manhã. O que te falta para ter essa sensibilidade e essa empatia com as outras pessoas é saber que aquilo que você carrega é maior do que qualquer problema que as pessoas tenham. É você entender que você precisa gerar essa empatia no seu coração. Empatia. E agora a gente vai entrar aqui no texto que queimou no meu coração para trazer para vocês nessa manhã. Verso 5 diz assim: quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus disse: eu irei e o curarei. Você sabe, eu sou pai de 3 meninas, e a gente tem falado muito aqui sobre a diferença do comportamento e da sua fé. E muitas vezes a fé é um negócio que a gente não consegue trazer como palpável na nossa vida. Só que essa história vem relatando de um princípio que eu e você, a gente precisa entender, que é o princípio da autoridade. A fé, ela sempre vai operar por um trilho, por um caminho, o caminho é a autoridade. Por que eu estou te falando das minhas 3 filhas? Porque você imagina que eu e a minha esposa, e na maioria das vezes, muito mais a minha esposa, Tiago, ela fica treinando essas meninas o dia inteiro. 3 meninas o dia inteiro que são treinadas. Eu vou dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. A gente fala assim: olha, não faça isso. Não faça o quê? Não tira a sua roupa e deixa jogada no meio da casa, porque isso é coisa só de criança, não é? Nenhum adulto faz isso, não é verdade? Homens não fazem isso. Homens chegam, tiram a roupa e colocam no cestinho de roupa para lavar, é verdade ou não é? Não sei você que está em casa, mas dos que estão aqui que eu estou vendo, todos os homens adultos que estão aqui, eles não precisam que a esposa fale mais isso para ele, porque eles aprenderam quando eram criança. Eles tiram a roupa, dobram a roupa, dobra a roupa. A roupa suja, Ricardo? É a roupa suja, que ninguém tem que ficar arrancando a sua cueca do meio do seu short. Entendeu ou não? Isso é coisa de criança. Você tira a sua cueca, tira a sua bermuda, a sua calça, dobra e coloca no cesto.
Mas é só crianças que fazem essas coisas. Homens adultos não fazem mais, porque afinal de contas, quando eram pequenos já foram treinados. O que é isso? Homens não fazem mais isso. Mulheres casadas não precisam mais dar esse tipo de instrução. Mas aí está lá minha esposa falando: meninas, não tirem a roupa e deixem no chão. Vocês acham que elas fazem, sim ou não? Você acha que tem roupa no chão, sim ou não? Tem roupa no chão. Mas isso é um aspecto do comportamento delas. Isso afeta o caráter da minha esposa, sim ou não? Presta atenção no que você está aprendendo aqui nessa manhã. As meninas são treinadas. Eu só dei um exemplo, eu poderia dar milhares de exemplos, mas é só para você entender. Elas são instruídas, elas são treinadas. Não deixe roupa no chão, pegue a roupinha e coloca no cesto. Esse mau comportamento delas não afeta o caráter do pai, que sou eu, e nem da mãe que está treinando. Agora, se o pai chegar e falar assim: filha, o papai vai comprar isso e isso para você. Se ela olhar para mim e falar assim: eu não acredito na sua palavra. Opa, ei, presta atenção aqui em mim. Uma coisa é o mau comportamento dela, que diz respeito a ela, porque ela simplesmente decidiu não seguir uma direção. Outra coisa é quando eu falo para minha filha e ela olha nos meus olhos e fala assim: papai, eu não acredito na sua palavra. Você para mim é alguém que não tem? Nossa, deve ser muito ruim ouvir isso de um filho. Ricardo, o que você está tentando dizer? Eu não estou tentando, quem tenta não consegue. Eu estou dizendo que o problema não é a roupa que você deixa no chão. O problema é você olhar para o seu pai e falar assim: é mentira, eu não acredito na sua palavra. O que você está dizendo então, Ricardo? Que o problema para Deus não é o seu comportamento, mas é a sua incredulidade. Eu não sei se você entendeu de verdade o que eu falei aqui nessa manhã. Você está lá preocupado em tirar a sua roupa, tirar as coisas, colocar dobradinha lá no cesto, mas quando o seu pai fala, você fala assim: não, isso aí que você falou é impossível, essa promessa é muito grande, esse sonho não vai se realizar, esse sonho não vai acontecer. Você está incrédulo, mas está dando um recado para ele: eu não confio na sua palavra, você não é digno da minha. Ei, peraí, você está falando de quem? Você está duvidando de quem? Você está duvidando daquele que disse que viria e veio? Você está duvidando daquele que disse que morreria e morreu? Você está duvidando daquele que disse que ressuscitaria e ressuscitou? Você está duvidando daquele que disse que voltaria para os céus e voltou? De quem é que você está duvidando? Você está duvidando daquele que disse: eu não tenho por quem jurar, vou jurar por mim mesmo, porque eu vou cumprir a minha palavra. E aí você fica preocupado com o seu comportamento, mas você não se preocupa com a sua incredulidade, que afeta diretamente o caráter do seu pai. Eu não sei se existe nível mais profundo de tristeza para um pai, eu não sei, do que ouvir um filho falar: eu não acredito na sua palavra. É você ouvir seu filho falar: você fala e nunca cumpre. Sabe aquele negocinho simples? Você falou que ia me levar a tomar um sorvete e não me levou. Você falou que ia comprar aquele chinelo havaiana de R$20 e não comprou. Aí você pensa: mas isso é muito simples, Ricardo. Quero te falar, não é simples. Você vai perder o coração do seu filho, e você vai manchar o seu caráter. Até aí está tudo bem, porque nós estamos falando de pessoas que erram, pessoas que falham, pessoas que vacilam. Mas quando você for se relacionar com o seu pai, jamais toque no caráter dele. Jamais deduza e presuma que ele não é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer. Ele pode fazer. Ele quer fazer. E ele vai fazer, independente de nós. Mas quem é que vai perder? É ele. É quem duvida. Então não dá para a gente viver essa vida de achar que o nosso comportamento atrai a Deus. Não dá para presumir que o nosso comportamento faz as coisas de Deus se cumprirem na nossa vida. Porque as minhas filhas podem dobrar todas as roupinhas sujas e colocar no cesto.
mas podem olhar para a mamãe e falar assim: mamãe, eu não consigo confiar em você, porque nada do que você fala é verdade. E ainda assim duvidar do caráter da mãe, ou seja, duvidar da palavra da mãe. Eu estou te chamando aqui nessa manhã para nunca mais duvidar do seu pai. Para nunca mais duvidar do seu pai. Para quando ele falar para você, você só falar assim: caramba, se o meu pai falou, já é. Se o meu pai falou, já aconteceu. Já é verdade, já é realidade. Não há nada que eu possa fazer para alterar o que ele disse a meu respeito. Chega de duvidar de Deus. Não é o seu comportamento, é a sua fé. Esse cara era uma autoridade, e eu quero te falar: se você não reconhecer a autoridade, você não vai viver o caminho, o trilho da fé, não vai. Esse cara era uma das maiores autoridades que existiam em Cafarnaum. Mas ele entendeu uma coisa, que já está escrita para nós hoje: toda autoridade procede de Deus, e não tem autoridade que não seja por Ele constituída, e quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. A gente vive uma geração que não respeita mais ninguém. A gente vive uma geração que não respeita as autoridades. A gente vive uma geração de pais que são frouxos, que não conseguem exercer a sua autoridade diante dos seus filhos. Você sabe, tem um pai na palavra, lá atrás, no comecinho dela, que errou. Ele fez algo que não podia fazer, e um filho dele expôs ele. E é o que acontece com muitos pais hoje. Pais erram, e os seus filhos expõem o seu erro. Esse pai falou assim: olha, eu errei. Você tem que entender o que eu vou falar aqui agora. O erro não tira a autoridade de alguém. O erro de um homem não tira a autoridade desse homem. E eu sei que isso causa um confronto muito grande no nosso coração, porque muitas vezes, ao ver uma autoridade errar, a gente quer punir essa autoridade, mas se foi Deus quem levantou, quem vai punir é o próprio Deus. E aí, quando eu me levanto contra essa autoridade, aí eu arrumo um problema, porque eu saio da esfera humana e eu começo a lutar contra Deus. E isso são para todas as escalas. Semana retrasada, eu acho que foi, o Pablo estava aqui e levantou um clamor pelo presidente da nossa nação. Aí muita gente ficou revoltada. Por quê? Porque não aceitam o presidente. E a maioria das pessoas que ficam revoltadas são pessoas que são cristãs, que entendem o que eu acabei de dizer, que toda autoridade procede de Deus, e não existe autoridade que não seja por Ele instituída. Mas, Ricardo, eles fizeram alguma coisa, eles armaram maracutaia, não foi Deus. Deixa eu te falar, Deus é maior que o sistema de votação de um país, sim ou não? Sabe o que deveria ser mais fácil para nós? Não é tentar retalhar isso, mas é usar a pujança que existe no nosso interior e falar assim: a gente vai orar até a situação mudar. A gente vai orar até aquele que estava nas trevas ser transportado para o reino da luz. Só que o que a gente quer fazer? A gente quer orar para tirar, a gente quer orar para remover. E se você tivesse que assumir essa posição de autoridade, será que você daria conta de fazer? Quero dar um recado para você: quem resiste à autoridade é porque não está exercendo a autoridade da sua própria vida. Se você exercer a autoridade da sua vida, você vai entender o peso de ser uma autoridade. Esse cara, ele era do mais alto escalão na cidade onde ele morava, mas ele estava com um problema que ele não conseguia resolver, e ele ouviu falar de alguém que era maior do que ele. E quando esse cara poderoso chega em alguém, e só um é maior, que é Jesus, ele fala assim: olha, eu quero me reverenciar ao Senhor aqui, eu fiquei sabendo das suas histórias, da sua autoridade, eu quero te pedir, tem um servo meu doente em casa, e eu preciso de ajuda. Ele tinha um alto escalão de autoridade, mas quem é autoridade reconhece de onde a sua autoridade vem. Quem é autoridade também reconhece outras autoridades. A gente vive um tempo tão difícil que, se a gente for em qualquer instituição pública do nosso país, talvez o dizer que não falta lá
A frase que não falta lá, ou o inciso de uma lei que não falta lá, é que se você desacatar um funcionário público, quando ele está exercendo a sua função delegada de autoridade, você vai sofrer uma sanção, você vai sofrer uma punição. Por que é que isso precisa estar estampado em todos os lugares públicos? Porque as pessoas não reconhecem a autoridade. Quem é que não reconhece a autoridade? É quem não vive ela, é quem não tem ela, é quem não carrega ela. Mas quando você carrega a sua autoridade, você reconhece facilmente. E uma pergunta que você faz é: quem que está governando sobre esse lugar? Eu vou conversar com o responsável, eu quero falar com quem carrega a autoridade, porque eu entendi esse princípio. E esse cara, mesmo sendo grande, ele reconheceu: existe alguém maior do que eu. Quer te falar, você pode alcançar qualquer nível na terra, mas sempre vai existir alguém maior que você, e esse alguém tem nome. E quando você entender quem ele é, você vai chegar nele, e ele vai, sem dúvida nenhuma, resolver todos os seus problemas. Aí Jesus olha para esse cara que entendia de autoridade, e ele fala assim: pode deixar, eu vou lá e vou curar o seu servo. Jesus respondeu a ele, assim como respondeu para aquele homem que estava com a sua carne amortecido, leproso. Jesus era alguém muito solícito, Nésio. Ele falava: eu vou atender você, eu vou resolver a sua dor, eu vou resolver o seu problema, eu vou arrancar a sua dificuldade. E Jesus fala assim: eu vou lá. Eu quero que você entenda, presta atenção no que é fé de verdade. Presta atenção que a fé só opera através da autoridade. Aí Jesus fala: eu vou lá com você. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Você sabe que esse versículo se transformou em uma reza sem fundamento nenhum. Muitas pessoas usam isso para falar: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Nem é isso que está escrito aí. O que está operando aqui não é um princípio de salvação. O que está em jogo aqui é um princípio chamado autoridade. É diferente de salvação. E esse cara está falando assim: Senhor, não precisa ir lá na minha casa, mas se o Senhor der só uma palavra, o meu servo vai ser curado. Vamos trazer para o nosso contexto aqui hoje. Eu quero já te dizer que não tem nada de errado em você pedir oração para ninguém, nem pedir ajuda para ninguém. Inclusive eu comecei te falando que tem alguém que vai se sensibilizar de você. Mas esse cara demonstra um nível tão absurdo de autoridade, tão absurdo de autoridade, que ele falou assim: não precisa sair do lugar, porque quem tem autoridade tem palavra, e quem tem palavra fala e as coisas acontecem. Esse cara está falando assim: ó, não são as suas pernas que têm autoridade, não é o seu caminhar que tem autoridade, porque você pode caminhar por qualquer lugar, você pode andar por qualquer lugar e mesmo assim não carregar autoridade. Quem tem autoridade fica parado em um lugar, e do lugar onde está fala, e aonde ele fala as coisas acontecem. As coisas acontecem. E esse cara que nem era igual a você, cristão, presta atenção no que eu estou te falando. Esse cara não servia a Deus fervorosamente, ele só tinha noção verdadeira de um princípio, o princípio da autoridade. E ele descobriu algo que muitas vezes você está aí já caminhando há anos e não consegue viver de uma fé simples. Por que acontece, Ricardo? Porque você não entendeu o que é ser autoridade de verdade. O dia que você entender o que é ser uma autoridade, você vai ficar parado. E quando eu falo parado, é posicionado. Vou mudar, você vai ficar posicionado e você vai falar. Você vai decretar, e a sua palavra tem tanto peso, tem tanto valor, tem tanto respeito, que ela vai acontecer. E aí, ele responde o que ele acredita: pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sobre mim, e digo a este homem: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele também faz.
Olha o que ele fala. Ele fala assim, ó: também sou homem sob autoridade. Tem algumas versões que dizem: eu também sou homem sujeito à autoridade. E eu acho isso muito impressionante, porque ele começa falando que ele está sujeito a uma autoridade, mas ele volta e ele vai lá para cima agora num nível de governo. Ele fala: como eu estou sujeito a uma autoridade, eu também posso usar a minha autoridade, porque do mesmo jeito que eu me submeto, eu também posso exercer o governo da autoridade. Ele fala assim: se você se submeter a Deus, você pode ser autoridade sobre qualquer coisa. Você sabe o que as pessoas elas esperam de verdade? Alguém que se posicione e tenha autoridade. É muito ruim você estar submisso a alguém que não tem autoridade de verdade. O que as pessoas procuram é a nobreza, é a força, é a pujança de alguém que tem autoridade. O que as pessoas procuram hoje em dia é uma outra pessoa que elas possam confiar. E a pergunta para nós é: aonde estão os homens e as mulheres que têm esse caráter forjado na autoridade do céu? Por que autoridade, Ricardo? Porque quando você sabe que você é autoridade, você sabe que ele também é, você nunca invalida uma palavra dele. A questão da autoridade está toda baseada na palavra, mas não é na palavra na Bíblia, não, é no que a pessoa fala. Deus chegou ao ponto de dizer que não tendo por quem prometer e jurar, eu vou fazer por mim mesmo. E esse cara fala assim: olha, eu não preciso sair do lugar, e se eu que sou o homem, não preciso sair do lugar para fazer o que eu tenho que fazer, quanto mais o Senhor. Não precisa se movimentar, só libera uma palavra. Só libera uma palavra. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Esse cara, ele foi reconhecido por Jesus, porque ele tinha uma percepção de fé, que era firmada na autoridade, que impressionou o próprio Jesus. Sabe o que acontece muitas vezes? Você quer impressionar Jesus com o seu comportamento. Lembra do exemplo? Dobrando a sua roupa e colocando no cesto para lavar. Só que quando você precisa acreditar nele, na palavra dele, na autoridade dele, você não consegue, você está julgando ele, dizendo assim: eu não consigo confiar na sua palavra, eu não consigo confiar na sua autoridade, eu não consigo acreditar que aquilo que você disse que vai fazer, vai acontecer. Você quer saber por que existe tanto vacilo assim na fé? Porque você vacila na autoridade que foi te dada também. O dia que você entender quem você é, você nunca mais vai duvidar de quem ele é. Por que esse cara chegou nesse nível de percepção tão clara na vida dele? Porque ele descobriu quem ele era. Ele descobriu o peso que existe em ser uma autoridade. E quando ele humanamente descobriu e falou assim: caramba, se eu sou homem, posso fazer isso, quanto mais esse cara que é o próprio Deus, o que ele não pode fazer? Eu não sei se você já falou algo para alguém, talvez você não tenha filhos ainda, mas você estava fazendo algum negócio, e a pessoa olhou para você e falou assim: cara, eu não consigo acreditar na sua palavra. O meu pai tem 80 anos, e tem uma coisa que eu aprendi com o meu pai, é: preze pela sua palavra. O meu pai sempre falou: cuida do seu nome, que o nome é a única coisa que um homem tem. Cuida do seu nome. Eu sou criado daquele tempo que ainda a gente fazia negócio no fio do bigode, lembra dessa expressão? Não faz no fio do bigode. Aí você fala assim: Ricardo, mas não resolve, tem que assinar papel. Amigo, nem com papel está resolvendo. Você coloca o papel, você reconhece firma por verdadeiro, você assina o livro no cartório, aí depois você protesta, você faz o que quiser. Se a pessoa não entender quem ela é, se ela não tiver caráter e autoridade, ela não vai pagar. Qual é o problema? É que nós perdemos
a verdade sobre a nossa palavra. A gente perdeu isso. A gente abandonou esse princípio de autoridade. A gente está desprezando a nossa própria palavra em coisas simples, que no seu dia a dia você vai criando uma trilha na sua cabeça e desprezando a sua própria autoridade. Coisas muito simples, do tipo: vou lá com você tal hora, e você não aparece. Você está entregando a sua autoridade. Você está desprezando a sua autoridade. Chegou a hora da gente restaurar uma geração que sabe quem é. Uma geração que entende o princípio da autoridade e fala assim: não precisa vir até aqui. Você sabe, a gente tem a maior disposição de orar por todo mundo, mas tem pessoas que, se você não sair da sua casa, e não for até na casa dela, e não chegar lá e não colocar a mão dela, ela não vai sentir. Isso é um nível. Sabe quem que está nesse nível de esperar que alguém saia da sua casa e vá até você? É o leproso. Esse talvez seja o primeiro nível, a gente acabou de falar dele. O leproso está lá, ele está tão enfraquecido que ele precisa de alguém tocar nele e fazer ele sentir. Mas Ricardo, o que é que acontece depois que o leproso foi curado? O alvo é ele se transformar em uma... Diga, autoridade. E o que a autoridade faz? Ele fala assim: não precisa nem vir aqui mais. Não precisa mais se mover, não precisa mais se movimentar. Eu só preciso de uma palavra. Eu só preciso de uma palavra. E uma palavra tem o poder de mudar toda a minha história. Sabe o que é o mais complicado? Que o que você mais tem é palavra. E o que você menos vive é o cumprimento dessa palavra. O que mais você tem na sua vida são palavras. Palavras e promessas, mas você não consegue desfrutar delas. E a pergunta é por quê? Que talvez você está muito preocupado com a roupa que você está dobrando, mas não está preocupado em estar chamando o seu pai de mentiroso, por conta da incredulidade. Então quero chamar sua atenção nessa manhã. Abandona isso, deixa isso de lado, e quando ele falar, você fala assim: ok, eu só vou acreditar, e eu vou me posicionar como alguém que vai viver isso, sem entender, sem saber. Você consegue imaginar o que é surpreender a Jesus? Ele fala assim: caramba, nem em Israel eu vi tamanha fé, nem em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A sua falta de percepção da autoridade vai te remover da recompensa. Escuta o que eu falei: a sua falta de percepção da autoridade vai te remover da recompensa. Porque a recompensa vem para aqueles que acreditam que tudo que fazem da mesma maneira que Deus faz. Eu não sei se você consegue entender o modo que Deus opera. O modo de operação do céu é falando. E uma das coisas que a gente mais despreza é a nossa palavra. Se você valorizar a sua palavra, você vai construir as suas realidades. Você vai construir as suas realidades, e você vai construir elas falando. Você vai construir elas proclamando, porque você entendeu: eu fui constituído na terra como uma autoridade. O que você tem falado nesses dias? Quais têm sido as suas palavras? Quais têm sido as suas histórias? O que você tem falado sobre você? Autoridades, eles prezam muito pela sua própria palavra. Então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho, e como tu crestes, assim seja feito. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Um negócio que eu acho muito interessante, porque a gente tem distinções no mundo físico.
O cara que carregava a autoridade, ele estava junto com Jesus em um ponto, em um lugar físico, geograficamente falando. E o servo dele estava lá em outro lugar, muito distante. O que eu quero te falar nessa manhã é que no mundo espiritual não existem barreiras, nem fronteiras, nem limites geográficos. Muitas vezes você fala, tem alguém que está sofrendo longe de mim, o que eu posso fazer? Eles podem parar suas pernas, mas não podem parar sua voz. E na maioria das vezes a gente fica mais preocupado com o nosso caminhar do que com o nosso falar. O seu caminhar aponta para o seu comportamento, mas o seu falar aponta para a sua autoridade. Por várias vezes está escrito na palavra que quando você fala, você demonstra por qual espírito você está falando. E até o tolo, quando se cala, parece sábio. Mas é quando você fala que você demonstra através de qual espírito você está falando. É preciso mudar o nosso falar nesses dias. É preciso transformar nossa fala nesses dias em fala de alguém que tem autoridade. Só deixa eu te falar. Ser autoridade é diferente de ser autoritário. Existem muitas pessoas que pegam a autoridade e começam a ser pessoas autoritárias. Elas querem mandar nos outros. A sua imagem e semelhança te deu um domínio, mas nunca ninguém foi chamado para dominar sobre pessoas. Você foi chamado para dominar sobre sistemas e coisas. Quando Deus deu o domínio para o homem, Ele dominava e governava sobre as coisas que existiam na terra. E hoje as pessoas querem pegar a autoridade e o domínio e governar pessoas, e dominar pessoas, e prender pessoas, e segurar pessoas. Nunca foi pensado para ser assim. Nunca foi esse o alvo. O alvo é que quando você é autoridade, você usa a sua autoridade para ajudar outros. Você usa a sua autoridade para beneficiar outros. Você usa a sua autoridade para ser cura na vida de outros através do seu próprio testemunho. Chegou a hora da gente construir uma vida de alguém que sabe o que é essa autoridade de verdade. É você olhar para os seus filhos, para as suas filhas, no meu caso, e falar assim: eu sei porque eu sou pai. Para ensinar para você toda a verdade que eu conheço. E livrar você de passar por tudo que eu passei. Eu sou uma autoridade para isso, por isso. Para te proteger, para te guardar, para te sustentar, para prover, para te fazer de fato encontrar a verdadeira alegria. É por isso que eu sou autoridade. E aí você é empresário, você tem várias pessoas que te cercam e te servem. Você é autoridade para fazer elas prosperarem e alcançarem você e passarem você. Porque o cara que exerceu a maior posição de autoridade na terra, ele falou: se você acreditar em mim, você vai fazer não só o que eu fiz, mas você vai fazer coisas maiores. Você vai fazer obras maiores. Então, ou seja, qual que é o verdadeiro e genuíno princípio da autoridade? Quem é autoridade sabe que só é autoridade constituída. A autoridade que você tem não é sua. Ela foi te entregue para cumprimento de um propósito. Cumpra o seu propósito. Exerça a sua autoridade, viva debaixo dessa autoridade. Faça com que as pessoas olhem para você e falem assim: caramba, eu não pensava que ser autoridade fosse algo tão superior, sublime. Esse cara, esse centurião, ele não precisava ter saído do lugar. Quero chamar já o pessoal do louvor para vir para cá. Esse centurião, ele não precisava sair do lugar. Como ele era uma autoridade, ele podia simplesmente pedir para alguém ir lá atrás de Jesus. Ele podia mandar um WhatsApp. Ele podia mandar um e-mail. Ele podia fazer uma videochamada com Jesus e falar assim: olha. Mas existem momentos na sua vida que, por mais alto que seja a sua posição, você vai ter que se render diante de alguém, e esse alguém tem nome. É um nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. E quando você é uma alta posição de autoridade na terra, mas você se curva, se dobra diante dele, reconhecendo que ele é maior, e falando assim: não precisa nem sair do lugar não, Senhor. É só você falar. Você impressiona até o Rei dos Reis.
Talvez você está tentando fazer coisas boas para impressionar Jesus. Se você não tiver fé e autoridade, você nunca vai impressionar Ele. Minha pergunta para você é: quantas vezes você já deixou a sua autoridade de lado? A autoridade que deveria ter sido usada para alcançar aqueles que estão debaixo de você. A autoridade que deveria ter sido usada para favorecer aqueles que estão debaixo de você. A autoridade que deveria ser usada para levantar aquele que está debaixo de você e está deitado. Você fala: vem cá, eu sou um com você, eu vou te ajudar. Se você está aqui para crescer, você vai crescer, você vai avançar. Quero convidar você que está aqui presencialmente a ficar em pé. Esse é um grande dia. Esse é um grande dia. Essa é uma manhã memorável para nós. A manhã da gente realmente entender o que é ser autoridade. Você pode subir o mais alto que você der conta de subir. Só nunca perca a percepção de quem Ele é. Nunca perca a percepção de que o que você precisa de fato, você já tem, que é uma palavra. Ele já liberou uma palavra sobre você, Ele já liberou uma palavra para você, e você só precisa acreditar nessa palavra. Feche seus olhos aí, você que está em casa. Feche seus olhos, você que está aqui presencialmente. A gente vai agradecer porque Ele já nos deu autoridade. Toda a autoridade já nos foi dada. Pai, obrigado por essa manhã. Que manhã gloriosa, que manhã especial. Manhã onde nós entendemos que a fé opera através da autoridade. E nós decidimos nessa manhã com uma forte e firme convicção no nosso coração a verdadeiramente nos posicionar como uma autoridade do céu na terra. Nos posicionar como embaixadores do céu na terra. Nós representamos uma nação superior. Nós representamos leis superiores. Nós representamos uma pátria superior. Nós não nos curvaremos. Nós não nos dobraremos. Nós assumiremos a nossa posição. Nós assumiremos a nossa posição a partir de hoje. Ninguém mais toma o nosso lugar. Nós nos levantamos como autoridade na nossa casa, na nossa família, nas nossas empresas, nas nossas cidades, nos nossos estados, na nossa nação. Que o Senhor nos faça uma geração que se levanta como autoridade. Autoridade. Essa é a manhã que Ele preparou para te levantar dentro da sua casa. Se posicione dentro da sua casa. Se posicione com os seus filhos. Se posicione. Tome o seu lugar. Tome o seu lugar. Tome o seu lugar nessa manhã. Ele te chama para ser uma autoridade no céu e na terra, porque o nome que está acima de todo nome foi dado para você, e é preciso que através de você todas as coisas da terra se dobrem, todas as coisas da terra se curvem, porque você foi chamado para esse tempo. Você foi chamado para esse tempo. Se posicione como uma autoridade do céu na terra, do céu na terra, do céu na terra.
a quantidade de sofás e poltronas que tem nessa sala. Olha para o piso, olha para o altura do teto dessa casa. Essa é a casa que você mora. Você é o embaixador dessa geração. E você está de pé no meio dessa sala aí. Eu quero que você olhe para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo. Junto com você estão as pessoas que você mais ama na terra, a sua família. Olha agora para o seu cônjuge. Olha com um olhar de amor, de ternura, de respeito, de admiração. Olha para ele, olha para ela. Fala assim: eu amo você com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Eu te amo com o amor que ele me amou. Eu quero que você olhe para os seus filhos agora. Mas não olha de cima não, se ajoelha aí. Se ajoelha e olha nos olhos dos seus filhos. Eles têm tanto respeito por você. Você consegue ver os olhos dos seus filhos e das suas filhas brilhando. Eles te respeitam como a maior autoridade que já pisou nessa terra. Eles sabem quem você é. Eles reconhecem a autoridade do céu em você. E as suas filhas olham para você e falam assim: muito obrigado. Muito obrigado por ser esse exemplo. Muito obrigado por ser essa autoridade. Muito obrigado por representar o céu na nossa família. A sua família tem um extremo respeito. Vocês como cônjuges, vocês se amam e se respeitam. Cada um compreende o seu papel, cada um vive o seu papel, cada um faz aquilo que tem que ser feito no seu nível de autoridade. Mas vocês como casal, vocês reconhecem uma autoridade maior. E esse momento é um momento de muita gratidão para vocês, porque vocês estão juntos. E de repente vocês recebem a visita que vocês tanto esperavam. E essa visita chegou e não tocou a campainha. Ela já entrou porque você já tinha dado a senha na porta da sua casa para ele. Sim, ele está entrando dentro da sua casa. E a sua casa que era tão linda e tão maravilhosa, ela ficou pequena, porque aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que era, é e há de vir, ele chegou com vestes brancas, com olhos como de chama de fogo, com pés como de latão reluzente. Ele chegou. E a sua família está toda ali. E vocês olham com tanta ternura e amor para ele. E ele fala: eu amo vocês. Eu amo vocês. Como eu amo essa família. Essa família me representa na terra. Essa família representa a minha autoridade na terra. Essa família é um espelho, é um reflexo do céu aqui na terra. Como eu amo vocês. Esse é o dia mais alegre da sua vida, porque você está sendo validado por aquele que é o Senhor dos Senhores. E ele olha para você e fala assim: parabéns. Parabéns por não ter negociado a sua posição. Parabéns por não ter negociado a sua autoridade. Parabéns por governar sobre todas as coisas que estão debaixo do céu. Parabéns por assumir o governo da terra que eu te entreguei. Você pegue na mão do seu cônjuge agora. Pegue na mão dos seus filhos. Vocês vão sair de casa. Você vai se assustar agora. Ele está junto com vocês, mas ele não está junto como alguém que está do lado. Ele está junto como alguém que está dentro. E vocês saem de casa. E as pessoas olham para vocês. As pessoas que estão na rua, elas olham para vocês e elas olham com um olhar de tanto respeito. Porque elas reconhecem: aí vai uma família que tem autoridade. Aí vai uma família que representa uma embaixada superior. Aí vai uma família de embaixadores. As pessoas só de passarem na porta da sua casa, elas sentem algo diferente, porque é uma casa que exala a autoridade do céu. E à medida que vocês andam, veja isso: as árvores se curvam, os animais se curvam, toda a criação se curva, porque aqueles que estão andando são as representatividades do céu na terra.
As pessoas olham para vocês e elas falam: eu quero andar com vocês, eu quero aprender com vocês, eu quero receber dessa autoridade, desse governo que está sobre a vida de vocês. Vocês andam, e por onde vocês andam, por onde vocês vão, vocês carregam essa autoridade. E não tem nada mais que limita vocês, não tem nada mais que para vocês, não tem nada mais que é um limite para vocês. Porque vocês entenderam, e vocês começam de fato a ordenar as coisas, e tudo que vocês fazem é falando. Vocês falam e as coisas acontecem, porque vocês foram revestidos de autoridade. Eu quero que você esfregue as suas mãos. Esfrega ela bem forte, bem forte, bem forte. Você vai falar. Fala assim: nessa manhã eu assumo a minha posição de governo, de autoridade. A minha casa é uma embaixada do céu na terra. Eu sou uma representação de autoridade nessa terra. Fala assim: já é